corrida aqui e tive um problema. De qualquer forma, não vou nem me alongar mais aqui. Peço desculpa a todos que estejam aí presentes. Agradeço imensamente o teu ter aceitado, né, o convite para participar dessa sessão ECO de hoje, né, lembrando que o projeto ECO, a nossa filosofia, né, todos ensinam, todos aprendem, desmonopolizando o conhecimento, e graças a participação aí da Lurdinha, né, Maria de Lourdes Maia e a Ana Guerreiro e outras colegas, né, a gente tem conseguido fazer essas sessões às quintas-feiras, e obrigado a você também por, especialmente hoje, né, nesse feriado aí, também se dispor a falar com a gente, tá bom? Então, por favor, você pode seguir a sua apresentação, né, dizendo brevemente para que as pessoas se conheçam, né, e a partir disso você pode daí discorrer do tempo que você quiser. A gente tem até às 8 normalmente, né, mas isso se divide da maneira que você achar mais produtiva, mas o importante é que a gente tenha bastante debate, comentário com os participantes, tá bom? Okay. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Patrícia, por favor. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer participar aqui do projeto. Eu assisti alguns outros debates, né, desse ciclo, mas não consegui assistir todos, mas é um prazer participar. Eu sou Patrícia, sou médica pediatra, trabalho com farmacovigilância em Biomanguinhos desde 2011. Também trabalho fora de Biomanguinhos com controle de infecção hospitalar e com segurança do paciente. Então, é um prazer conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a farmacovigilância da vacina Covid. Eu vou compartilhar minha apresentação, queria que me dissesse se estão vendo já. Então, né? Tá tudo ok. Obrigado, Patrícia. Ok, obrigada. Então a proposta, né, que a Ana Tereza conversou comigo, seria uma conversa, né, sobre farmacovigilância, focando um pouquinho mais nas vacinas Covid, que é um grande desafio para todos nós que trabalhamos com farmacovigilância. E eu vou, então, tentar passar um pouquinho para vocês sobre esse processo e como que a gente faz esse monitoramento dessas vacinas. Então, para começar, eu sempre acho importante a gente contextualizar, né, que a imunização ela é uma das ações de saúde pública mais eficazes que existe, né? Então, assim, é super importante que a população confie na imunização e continue se imunizando, né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia já há mais de um ano e que o grande sonho de todos era que a vacina chegasse, né? Porque a gente sabe que a chegada da vacina é uma esperança, né? De que a gente passe por essa crise. Então, assim, lembrando que a gente agora tem vacinas e a gente deve aproveitar essa oportunidade, né, e confiar nas vacinas e na imunização. Então, as vacinas, elas são seguras, né, e eu vou falar um pouquinho sobre essa segurança um pouquinho mais para frente. Mas, como qualquer outro medicamento, né, sempre podem ocorrer eventos adversos. E eventos adversos, né, quando a gente fala evento adverso, a gente está simplesmente falando de qualquer evento indesejável que aconteça após a vacinação, né? Então, assim, quando eu falo, a pessoa, alguém teve um evento adverso, simplesmente eu estou dizendo que ela teve ou uma dor de cabeça, ou uma dor abdominal, ou uma mancha na pele depois que ela tomou a vacina. Mas só em eu falar evento adverso, eu não estou dizendo que isso foi causado pela vacina. Então, acho que esse é o primeiro conceito assim, importante que a gente deve ter na cabeça, né, que é o conceito de evento adverso, que ele é um conceito bem amplo, né? Ele é um conceito que a gente usa para suspeita, né? A gente suspeita que algo indesejável pode ter sido causado pela vacina, a gente notifica como um evento adverso, e aí a gente vai fazer todo o processo de investigação, se for necessário. Então, esse era o primeiro conceito que eu queria deixar para o grupo, né, do termo evento adverso. E aí, esse aqui é um gráfico que eu acho interessante, ele é do Plotkin, que é um livro de vacinas assim, muito usado, né, por todos que estudam vacina,
que ele fala um pouquinho daquilo que a gente estava falando, né, da importância da imunização, né? Então, quando a gente tem uma fase, né, ainda pré-vacina, a gente tem a doença acontecendo, como a gente teve ano passado, antes das vacinas Covid. A gente tinha a doença uma incidência alta, cometendo muitas pessoas, levando a muitos óbitos, e a gente não tinha ainda vacina. Aí a gente começa a ter vacina para uma certa doença, né? E aí na tela a gente vê, conforme a cobertura, eu vou só colocar um ponteiro aqui, deixa eu ver se você botar ponteiro nesse aqui. Aí aqui a gente vê que conforme a gente aumenta, né, a cobertura vacinal para uma doença, a gente tende a cair, né, a taxa dessa doença. E então, quando a doença, a gente já tem muitos casos da doença, os eventos adversos, eles vão estar acontecendo aqui, mas eles talvez chamem menos atenção, porque a gente está num momento em que a gente tem a doença presente, né? Então, as pessoas anseiam muito por uma vacina para que isso aqui caia, né? Só que aí, muitas vezes, quando essa taxa da doença ela vai caindo, né, as pessoas esquecem da doença, né? E um exemplo para isso que a gente pode dar é o caso do sarampo, né? A gente tem vacina há muito tempo, o sarampo ele chegou a ser eliminado, né? E aí a gente viu que as coberturas vacinais começaram a cair, e aí a gente começou a ter surtos. Então, aí aqui a gente tem os surtos da doença, né? E por que essa cobertura vacinal às vezes cai? Por perda de confiança, porque aí os eventos adversos, às vezes, eles podem ser mais comentados, as pessoas podem ter mais medo do evento adverso do que da doença, porque ela já não vê a doença, né? E aí acontecem os surtos, né? Aqui os surtos e até as epidemias. Quando isso acontece, a busca pela vacina recomeça, né? E aí há um ganho novamente da confiança, porque se vê a importância daquela vacinação. E aí, assim, quando a gente começa a ter um programa mais maduro, a gente tende, né, a manter coberturas altas, porque as pessoas começam a ver que, mantendo coberturas altas, a gente leva até a erradicação de algumas doenças, como foi, por exemplo, o caso da varíola, né? Então, isso aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de como o cenário ele influencia, né, na percepção de segurança das pessoas em relação às vacinas. E aí a gente entra aqui um pouquinho, já entrando um pouquinho na questão da Covid, né? Em uma vacina que está sendo usada em uma pandemia. A gente ainda está em franca pandemia, né, da Covid-19, e a gente tem uma vacina, tem algumas vacinas já disponíveis, né? E isso levou a vários questionamentos da população como um todo, da comunidade científica, né? Um deles foi em relação ao desenvolvimento dessa vacina, né? Porque as vacinas elas tiveram uma linha de desenvolvimento mais acelerado, né? E aí muitos questionamentos surgiram em relação à segurança, né? Que aqui é o nosso tema de hoje, né? Será que eu desenvolver uma vacina tão rápido, eu tenho como garantir que essa vacina é segura? Por que essa vacina foi desenvolvida tão rápido e as outras não foram, né? Então, vários questionamentos foram surgindo, né, na mídia, hoje em dia nas redes sociais, e a gente acha importante, né, dizer que o desenvolvimento acelerado ele foi possível para as vacinas COVID, porque como a gente estava numa pandemia, todos os esforços, né, dos pesquisadores, dos cientistas, eles foram direcionados para identificar uma vacina para a Covid-19, né? Então, a gente teve um esforço conjunto, compartilhamento de informações, né, de dados sobre o vírus, de dados sobre possíveis tecnologias. Investimento também foi um fator que propiciou, que possibilitou isso, né? E outra coisa é que nenhuma fase é pulada, né, no desenvolvimento acelerado. O que acontece é que as fases elas vão sendo executadas em paralelo. E isso também só é possível quando você tem investimento, porque muitas vezes o investidor ele não vai colocar, né, mais dinheiro
em um produto antes de finalizar uma fase para ver se o produto foi aprovado, se o produto está ok. Nesse caso, né, se a eficácia corresponde, mas aqui o dinheiro estava lá, então as fases puderam ser feitas em paralelo, mas a segurança ela está presente em todas as fases do desenvolvimento acelerado e do desenvolvimento tradicional. Então, nenhuma etapa de segurança da vacina foi pulada no desenvolvimento das vacinas para a Covid. Então, hoje a gente já tem várias vacinas que já estão aqui na fase 4, que é a vigilância pós-marketing, que é a farmacovigilância quem executa. Então, aqui, e aí a gente falou um pouquinho aqui desse primeiro item, que é o desenvolvimento tradicional versus o desenvolvimento acelerado. Outra questão que também tornou um desafio, né, a questão da segurança das vacinas COVID é a mídia acompanhando em tempo real tudo o que acontecia, né? Então, desde os ensaios clínicos, acontecia um evento adverso, o estudo precisava ser suspenso, ser interrompido, imediatamente isso ia para a mídia. Então, era uma pressão, era o tempo inteiro, né, em tempo real, isso sendo acompanhado. O que antes não acontecia, né? Então, a pandemia trouxe também esse interesse da população geral em saber em tempo real o que está acontecendo nos ensaios clínicos e quando essa vacina ia chegar. E, ao mesmo tempo, né, por conta desses dois que eu falei antes, desses dois itens, vem toda aquela questão do interesse, quer dizer, todos querem a vacina, mas, ao mesmo tempo, muitos têm medo da vacina por conta de não confiarem nesse desenvolvimento, né? Na segurança e na eficácia de um produto desenvolvido mais rápido. Então, tudo isso que eu estou falando, eu estou falando por quê? Porque a farmacovigilância, a gente monitorar esse produto na fase que ele está no mercado, perpassa por tudo isso, porque a gente tem que saber lidar com todas essas questões, dúvidas das pessoas, dúvidas dos profissionais de saúde, que também tem muitas dúvidas, né? Porque aí a gente entra no item de baixo, que é a questão da infodemia e das fake news. A gente hoje está vivendo uma epidemia de informações, né? A gente tem uma velocidade muito grande com que essas informações elas chegam, são informações em excesso, né? Então a gente começa a ter dificuldade em diferenciar qual a informação é oficial, é real e qual é fake news. E aí elas se espalham muito rápido, a gente, depois que cai na rede, é praticamente impossível você tirar totalmente, né? Você pode fazer desmentir, mas enfim, então tudo isso leva a vários questionamentos das pessoas. Qual a informação que eu confio, né? Os pacientes questionam os médicos também têm dúvidas, porque são produtos novos. A Covid-19 é uma doença nova, né? E a gente também ainda está num momento em que muitas das vacinas, né, a maioria delas, ainda tem informações que ainda estão faltantes, porque os estudos eles ainda estão em andamento. Por exemplo, quanto tempo dura a imunidade das vacinas Covid? Essa é uma pergunta que ainda está sem resposta. A gente ainda não sabe. Será que vai precisar ter revacinação anual? Será que vai precisar, né, vai ser como a vacina da gripe, que todo ano vai ter que tomar? Não, será que vai precisar só mais uma dose ou será que vão ser duas mesmo? Então, isso tudo são perguntas que ainda estão sendo respondidas. As questões de segurança também, né? Elas continuam sendo respondidas e, por isso, existe o monitoramento, a farmacovigilância, porque é aí que a gente vai identificar alguns eventos adversos que podem não ter sido identificados nos ensaios clínicos pré-registro por conta de quantidade de pessoas mesmo que foram expostas. Aí aqui a gente entra, então, só para resumir rapidinho o que eu já falei um pouquinho, então, para desenvolver uma vacina é um longo caminho, surge a doença, então, primeiro você precisa conhecer a doença, né, estudar como ela é causada, fazer a parte pré-clínica, ir para o desenvolvimento clínico, mas o que eu quero chegar, que a gente já falou um pouquinho disso aqui, é na parte que hoje a gente vai falar mais, que é da farmacovigilância. Então, depois que os estudos de fase 3 já estão prontos, né, já estão possíveis de você ter algum resultado ali,
é feito um dossiê de registro que vai para a agência reguladora, no Brasil, a Anvisa, que tem que aprovar, e nas vacinas Covid, todos puderam acompanhar até essa etapa, né, televisionada, então vocês puderam assistir aquelas apresentações, né, da Anvisa, mostrando toda a análise que a agência fez desse dossiê e concedendo, né, autorização de uso emergencial ou já registro definitivo para algumas vacinas, então a vacina passa por uma análise criteriosa, e aí ela recebe o registro, recebe a autorização de uso emergencial. E aí a gente pensa, mas e aí, acabou? Não, aí a gente vai para a farmacovigilância, que é o monitoramento na fase pós-mercado. Então, o acompanhamento da Anvisa, o acompanhamento do Programa Nacional de Imunizações e o acompanhamento dos produtores, ele não para nos ensaios pré-registro. Ele continua durante toda a vida do produto no mercado. Então, esse monitoramento ele tem que ser constante e permanente. Esse vídeo aqui, eu não sei se eu vou conseguir passar, mas eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou deixar na apresentação, que é um vídeo bem interessante, eu acho que vale a pena assistir, um vídeo da OMS falando sobre o desenvolvimento das vacinas Covid, mostrando num filmezinho curto a diferença, né, entre a via tradicional e a via acelerada. Então, como eu falei, a farmacovigilância, ela tem várias etapas, né? Ela é uma ciência que vai fazer detecção, avaliação, compreensão, prevenção e comunicação de eventos adversos. Mas como a gente faz isso? Então, a gente começa, e eu sempre falo isso, a etapa mais importante, né, e que sem ela a gente não chega nas outras, é a detecção. A gente precisa detectar os eventos adversos. E para a gente fazer detecção, a gente precisa dos profissionais de saúde que estão na assistência, porque vai ser neles que esse paciente vai chegar reclamando, né, com alguma queixa, e ele precisa pensar, então a gente precisa sensibilizar esses profissionais de saúde para que eles pensem na possibilidade daquela sintomatologia ou daquele sinal ou daquela alteração laboratorial serem relacionadas a um produto, a um medicamento. Porque é através dessa suspeição que ele vai fazer a notificação. Então, a gente precisa trabalhar, né? Isso é uma coisa que a gente tem feito bastante, que é tentar sensibilizar os profissionais de saúde para a detecção desse evento adverso. A gente tem algumas formas de fazer detecção de evento adverso, né? A gente tem a vigilância passiva, que é a vigilância adotada hoje pelo Programa Nacional de Imunizações, né? Que é a notificação espontânea, né? Então, o paciente chega reclamando de algum sintoma que possa ser relacionado a uma vacina ou a um medicamento, e esse profissional de saúde faz espontaneamente a notificação. A gente também nas indústrias, né, e na agência reguladora, se faz busca em literatura, então nós fazemos buscas regulares na literatura científica sobre os nossos produtos, buscando eventos adversos que possam ter sido publicados em relatos de caso e ensaios clínicos realizados por outras instituições. E nós também temos a vigilância ativa, que são os ensaios clínicos de fase 4. Né? Então, aí são estudos desenhados para a vigilância de eventos adversos na fase já pós-mercado. Então, a gente detectando esse evento adverso, como eu falei para vocês já antes, eu não necessariamente tudo que acontece é relacionado ao produto. Então, eu preciso avaliar esses eventos adversos que eu detectei. Então, para isso, eu preciso de quê? De informação. Esse caso, esse relato de caso, né, que é detectado pelo profissional de saúde da ponta, ele deve ter informações que permitam que seja feita uma avaliação. Essa avaliação desses eventos adversos, ela pode ser feita, ela geralmente é feita
pelas vigilâncias epidemiológicas municipais inicialmente. Então, a vigilância epidemiológica municipal, ela faz uma análise inicial, ela pode pedir mais informações ao notificante, e aí ela vai passar esse caso para o nível estadual, que depois vai passar para o nível federal, onde está a coordenação, né, do Programa Nacional de Imunizações, que vai fazer a conclusão desse caso. Isso falando no sistema de vigilância oficial, né, do Ministério da Saúde. A nós, das indústrias, também fazemos essa avaliação. Então, os casos que chegam até nós também são avaliados pela equipe de farmacovigilância, que é uma equipe multidisciplinar, que tem farmacêuticos, médicos, enfermeiros, né? Então, a gente tem uma equipe ali que vai fazer toda a avaliação desses relatos de caso, vai ver se a gente precisa de mais alguma informação adicional para entender o que aconteceu. Outra coisa também que a gente faz, a gente tem um sistema de farmacovigilância, né, que existe um sistema oficial do Ministério da Saúde e as empresas têm os seus, onde esses relatos são cadastrados. Por que o sistema é importante? Porque a gente gera ali, a gente vai criando um banco de dados de segurança do produto que permite que a gente faça análises, que a gente veja tendências, que a gente faça análises, por exemplo, por lote, que a gente faça análises por sintoma, que a gente faça combinações de sintoma. Então, assim, a gente consegue identificar possíveis novos eventos adversos, né? Aí a gente já vai um pouquinho para o de baixo, que é a compreensão. Então, quando eu faço toda essa padronização, eu vou codificar, eu vou classificar para eu tentar compreender. Se for um novo evento adverso, né, que tenha uma possibilidade de ser relacionado ao produto, a gente identifica como um sinal de segurança. E esse novo evento adverso, ele passa a ser monitorado. Aí a gente pode dar como exemplo agora das próprias vacinas, da própria vacina Covid, né, da Oxford, da AstraZeneca Fiocruz, que foi o evento da trombose com trombocitopenia, né, que foi identificado primeiro na Europa, foi marcado como um sinal de segurança, e a partir daí ele começou a ser monitorado ativamente em todos os locais que a vacina é utilizada e permanece sendo monitorado até hoje. Por que é importante a gente ter esse monitoramento e essa vigilância estrita nesse tipo de evento? Porque o objetivo é entender, né, entender o mecanismo de ação, entender como aquele evento acontece, o que pode estar relacionado, né? Qual o componente, algum componente da vacina que está relacionado, o que é que leva, porque aí eu posso identificar fatores de risco, posso fazer melhorias. Então, assim, a compreensão, ela perpassa tudo isso. E aí a gente segue para a prevenção. Por exemplo, a gente também pode usar esse exemplo que eu citei da trombose com trombocitopenia para dar exemplos de prevenção. Isso levou a uma alteração de texto de bula da nossa vacina, incluindo, né, esse novo evento adverso na bula. A gente também pode usar, isso não aconteceu no Brasil, mas vocês devem ter visto em outros países. Alguns países da Europa chegaram a suspender alguns lotes da vacina e até suspender a própria vacina, pensando que pudesse ter relação com algum lote específico, né? A própria vacina Covid. E, em último caso, pode até se levar à retirada do mercado de algum produto, caso seja avaliado que o risco supera o benefício do produto. E a comunicação, que hoje em dia é muito importante, é fundamental, porque é através dela que a gente mostra a transparência, né, que a informação ela tem que ser transparente, as pessoas têm que se sentir contempladas, sentir que elas têm acesso à informação, e a gente precisa emitir muitas vezes alertas, né? Por exemplo, a Anvisa, há um tempo atrás, emitiu um alerta, né, orientando a suspensão da vacina Covid da AstraZeneca Fiocruz para gestantes, né? Então, isso foi um alerta de segurança. E você ter esses alertas, toda essa comunicação,
mostra que está acontecendo uma vigilância, que a vigilância está funcionando e que as pessoas podem ficar tranquilas porque os problemas estão sendo identificados a contento, tá? Mas eu já falei um pouquinho, né? Mas então por que é importante a gente notificar e investigar os eventos adversos, né? Porque o evento adverso, como eu também já falei para vocês, ele é tudo, né? Então qualquer coisa que acontece com uma pessoa após ela usar a vacina, a gente vai chamar de evento adverso. Mas depois eu tenho que investigar. Será que foi alguma outra doença coincidente? Por exemplo, a gente tem visto alguns casos, e eu acho que todos aqui já devem ter visto. Muitas vezes as pessoas vão tomar a vacina já doentes, né? Já estão com alguma sintomatologia ou estão naquela fase ainda pré-sintomática e depois desenvolvem a COVID. Então, aquilo que ela vai ter, né, a sintomatologia, não foi da vacina, mas sim de uma doença que ela já estava, né? Questões ambientais também precisam ser avaliadas, né? Teve alguma exposição ambiental que possa explicar aquele evento? Questões genéticas, pode ser uma coisa que a pessoa já tinha, né? E não que ela desenvolveu pela vacina. Outros medicamentos, então, as pessoas que usam vários medicamentos, a gente sempre tem que avaliar se não tem nenhum outro medicamento que explique, né? Que consiga explicar melhor a sintomatologia do que a vacina. Questões dietéticas, né? Então, assim, a própria dieta, né, da pessoa, ela pode, por exemplo, ter uma gastroenterite, mas porque ela teve uma intoxicação alimentar e não pela vacina. E vários outros fatores. Então, assim, tem que haver uma investigação, tem que se pensar em outros motivos. E aí, depois disso tudo, chegando à conclusão de que realmente há uma possibilidade grande de ser a vacina ou de ser o medicamento, a gente chama de reação adversa. E aí a gente entra no mais difícil, né, na farmacovigilância, que é a gente diferenciar, né, uma associação simplesmente temporal, quer dizer, o sintoma apareceu depois da vacina, a temporalidade, de uma relação causal. Né? Porque a associação causal, eu digo que há uma relação de causa e efeito entre o fator e o resultado. Né? Então, assim, tomou a vacina, apresentou, por exemplo, dor local. Esse é fácil, né? A gente vai olhar, foi no local, foi no mesmo sítio de aplicação, mas tem eventos que são difíceis, né? Que podem estar associados a várias coisas. Então, a gente precisa conseguir separar o que é só associação temporal e não é uma associação causal, como esse exemplo que eu dei da COVID, né, aparecendo, da doença COVID aparecendo logo após a vacina, porque a pessoa já estava doente quando ela se vacinou, de um evento que realmente é provocado pela vacina, né? Então, isso é a maior dificuldade de quem trabalha com farmacovigilância, e para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa daquilo que eu estava falando para vocês antes, né? A gente precisa ter todo esse ciclo aí que está no slide funcionando. Né? Então, eu tenho que identificar, a pessoa, a ponta tem que identificar, notificar, né? A gente tem que conseguir investigar, para a gente conseguir investigar tem que ter informação, né? O dado tem que ter sido coletado, para aí a gente conseguir fazer a análise de causalidade e poder voltar com esses feedbacks e essas ações corretivas, como eu mostrei, por exemplo, para vocês, né? Alteração de bula, a gente pode precisar fazer um alerta por conta de algum problema identificado. Então, para que isso tudo funcione, a gente precisa que todo esse ciclo aí funcione a contento. E o que pode vir, né, decorrente de uma investigação? Como eu já tinha falado, a gente pode identificar um novo evento adverso, um sinal de segurança, né? A gente pode chegar à conclusão de que foi um evento coincidente, que foi só uma simples associação temporal, mas não teve relação causal com a vacina. A gente pode identificar que é uma reação já conhecida, que já estava listada em bula, então eu vou encerrar o caso como uma reação consistente, né, com a vacina, ou a gente pode chegar à conclusão de que foi um erro de imunização, que foi causada por um erro de imunização e não pelo produto em si.
E aí, só eu queria deixar aqui para vocês, né, a importância da coleta de dados quando a gente vai notificar um evento adverso, porque se a gente não fizer essa coleta muitas vezes ali naquele momento, a gente perde o tempo oportuno de fazer essa coleta de informações, seja porque a pessoa depois não vai mais lembrar a cronologia, seja porque a gente não vai mais conseguir acessar esse paciente, né? Então, assim, algumas informações elas são muito importantes para essa investigação. Então, a cronologia dos sintomas, por exemplo, é muito importante, né? A gente saber quando começou, lembrar de questionar se a pessoa já não vinha com nada antes dela se imunizar, né? Saber se ela já procurou algum outro médico antes, se já fez algum exame. Então, tudo isso a gente precisa coletar e informar na ficha para que quem for avaliar consiga fazer essa avaliação de causalidade. E a notificação, o que ela nos diz? Principalmente, né, ela contribui, a gente agora está tendo exemplos disso, para ajudar a identificar eventos raros, né, eventos que, mesmo a gente com vacinas tendo ensaios clínicos de fase 3 muito grandes, né, que envolvem milhares de pessoas, se a gente tiver um evento que acontece numa frequência de 1 para 100 mil, eu posso não pegar num ensaio clínico de fase 3. Então, onde a gente vai conseguir identificar esses eventos? Na farmacovigilância. E para a gente identificar, a gente precisa vigiar, reportar, enfim. Então, é super importante por isso. Outra coisa também muito importante é a gente ver um aumento de frequência. Por exemplo, a gente sabe que a vacina pode dar dor de cabeça, tá lá na bula, a vacina dá, sei lá, 50% das pessoas vão ter dor de cabeça. Mas digamos que eu, na minha casuística, eu esteja vendo 80, 90. Não, isso tem que ser notificado, porque pode ter alguma coisa, ou naquele lote, ou alguma mudança produtiva que levou a um aumento da frequência de dor de cabeça entre os vacinados. Os erros de imunização também é super importante reportar, por quê? Primeiro, porque eles são preveníveis, né? Então é importante reportar para gerar medida corretiva, medida de melhoria, né, de processo. Então é muito importante reportar erro de imunização. E também porque os erros de imunização podem ser necessários que esse vacinado seja contatado no futuro para fazer algum teste ou para ser, por exemplo, digamos, eu vou dar um exemplo agora também em relação às vacinas COVID, né? A intercambiabilidade. Digamos que uma pessoa tome a primeira dose da vacina AstraZeneca e na hora de tomar a segunda dose faça a Coronavac. Isso é um erro de imunização hoje. Ele tem que ser reportado, porque atualmente a gente não está fazendo outra vacina. A pessoa está ficando com uma dose da AstraZeneca e uma dose da Coronavac. Mas digamos que daqui a algum tempo a orientação mude. Se isso está reportado, essa pessoa pode ser contatada para completar o seu esquema ou reiniciar, enfim. Então, erros de imunização é super importante que a gente reporte. Outra ação importante da farmacovigilância é identificar novas interações, né? A gente não conhece ainda todas as interações possíveis do produto. Então, reportar, né, e dizer o que mais a pessoa usava é importante para a gente começar a criar um banco de segurança sobre interações. E o mais importante, como eu já venho falando desde o início, é garantir a confiança no programa de imunizações e nas vacinas, porque quando a gente sabe que existe aquela vigilância, que tem alguém olhando, a gente fica mais tranquilo. E aí, eu já falei, esse slide aí é meio que um resumo, mas dizer que o Brasil ele segue regras de farmacovigilância super rígidas, porque a Anvisa é membro do ICH, que é um conglomerado de agências regulatórias do qual participam a agência europeia, a agência americana, a agência canadense, então, assim, a japonesa. Então, ela segue regras alinhadas internacionalmente. A gente tem que cumprir as mesmas regras que eles, então a Anvisa faz uma análise tão rigorosa quanto eles. E aí os outros itens eu já falei do slide anterior. E aí, a vacina Covid, né? Ela foi um desafio, aí já contando um pouquinho
de como nós lá em Biomanguinhos fomos nos preparando para a chegada da vacina, né? A gente sabia que a vacina ia chegar, não sabia bem quando, mas a gente já foi participando de todas as etapas do processo para ganhar conhecimento sobre o produto. Muito importante também foi integrar os times, né, dos parceiros para que todos trabalhassem alinhados. A gente também precisou alinhar o nosso sistema de farmacovigilância, né? Implementar um sistema novo alinhado às regras do ICH de transmissão de relatos. A gente também reviu os nossos processos de trabalho, redimensionou a equipe, porque a gente sabia que ia ter um aumento de demanda, e o aumento foi assim muito até maior do que a gente imaginava. A gente tem tido assim, as pessoas realmente estão reportando os seus eventos adversos, estão comprometidas, eu acho, em contribuir, né, em dar a sua contribuição para essa vigilância da vacina Covid. E, como eu já falei para vocês, então, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, isso é importante em farmacovigilância, em monitoramento de segurança, porque a gente precisa ter vários olhares, vários tipos, né, de saberes ali trabalhando em conjunto para a gente chegar no melhor resultado possível. A gente está dentro da assessoria clínica que ainda tem vários suportes, tem suporte de várias especialidades médicas e de outras áreas da saúde, biólogos, né, biomédicos, enfim, a gente não tem na nossa área, mas temos na assessoria clínica. Então, a gente faz esse monitoramento contínuo, a gente capta os casos via SAC, a gente tem recebido muitos relatos via SAC, como desde que eu estou lá em 2011, a gente realmente aqui não recebia muito relato, né? Não havia uma cultura de notificar o saque da empresa, né? E hoje a gente tem visto isso mudar, as pessoas têm notificado mais, isso é importante. E a gente também capta com parceiros, a gente, enfim, vai criando uma rede, né, de informação para que esses casos cheguem ao nosso conhecimento. A gente também, como eu falei, hoje a gente tem um grande desafio, que é responder às solicitações de informação, né? Porque como a gente tem um produto novo, ele gera muitas dúvidas. E a gente hoje tem um grupo nosso trabalhando especificamente nessas informações. E a gente faz os documentos científicos, como eu falei para vocês, atualizando, revisando. E aí eu queria falar, né? Acho que assim, o que queria que ficasse de mensagem é a importância de notificar os eventos adversos com as vacinas Covid, porque são todas vacinas novas, né? Então, a orientação do PNI hoje é que deve-se notificar todos os eventos adversos. Por quê? Porque a gente precisa montar esse banco de dados de segurança dos produtos, né? Hoje, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, ele está recebendo as notificações através do sistema eSUS Notifica, que é o mesmo sistema que recebe notificação da doença COVID, né? E aí recebe notificação também de eventos adversos das vacinas COVID. O site é esse aí, qualquer profissional de saúde pode se cadastrar e notificar. E também aqui deixando que é importante também notificar ao SAC, né, a farmacovigilância dos laboratórios produtores, porque nós temos total interesse em conhecer o perfil de segurança dos nossos produtos. E aqui eu quis deixar para vocês uma lista, né, de alguns sites que estão sempre atualizando as informações, porque uma outra coisa é que as informações elas têm mudado numa velocidade muito rápida, então, às vezes, a gente não consegue saber se aquilo ali é o último, né? Será que saiu alguma coisa diferente? Sai toda hora uma nota técnica? Então, eu quis deixar aqui para vocês alguns links, alguns sites que estão sempre atualizando o seu conteúdo. Ali tem o portal da Fiocruz primeiro, o segundo ali o Localiza SUS, para quem quiser saber como é que está a questão de doses aplicadas por vacina, por lugar, tem tudo lá. E depois tem ali os sites do Ministério, do Plano, a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, tem no seu site uma coletânea de notas técnicas, a OMS, o site de Biomanguinhos, que tem as bulas da nossa vacina, o site do Butantan com a bula da vacina do Butantan,
e o da Pfizer com as bulas da Pfizer. Então, aqui, vocês conseguem estar sempre atualizados, né, sobre o que está tendo de novo em relação à segurança das vacinas. E, para concluir, então, a vigilância de evento adverso é um processo contínuo, a gente deve fazer durante toda a permanência do produto no mercado. Notificar e investigar é fundamental para manter segurança e confiança, e a gente sempre deve ter uma comunicação efetiva sobre evento adverso, ou seja, transparente, para evitar fake news e rumores que podem minar a confiança da população nas vacinas, o que seria muito ruim, principalmente nesse momento que a gente está da pandemia da Covid-19. Obrigada, e aí eu fico disponível para perguntas. Obrigado, doutora Patrícia Mouta, pela participação, né, pela brilhante apresentação. Eu acho que foi bastante ilustrativo, né, e detalhado, e é muito importante também a gente, além de conhecer o trabalho de vocês, ver os links, as fontes, né, confiáveis de informação que a gente tem. Eu acho que isso como você falou, né, uma vez que caiu na rede, a gente tentar refazer aquilo é um outro trabalho, mas eu acho que é excelente. Isso que você apresentou foi muito oportuno, né? Eu acho que nesse momento, e a gente deixa então aberto a todas as pessoas, como sempre, quem quiser participar pode perguntar diretamente, se alguém quiser usar o chat aí a gente está à disposição também. Boa noite. Oi, boa noite, por favor, pode se apresentar e falar diretamente. Cleonice. Eu sou Cleonice, sou representante do Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande, no CEP, e achei muito interessante a explanação dela, explicativa bem esclarecedora, e é muito bom a gente ter profissionais que se dedicam a esse trabalho para que a gente tenha esses esclarecimentos, que é muito difícil a gente ter o que é certo, né? A gente vê muita informação que não bate e muito questionamento sem sentido. Então, foi muito boa a palestra dela e que possa ser repassado, né, para outras pessoas, outros membros que não estão participando, porque hoje eu consegui assistir porque não está tendo atividade na minha igreja, então, por isso deu certo eu assistir. Eu sempre assisto depois, né, para poder ficar, mas é muito bom. Que Deus abençoe o trabalho dela, o trabalho de vocês, e que a gente possa continuar junto aí. Obrigada, Cleonice. Obrigado, Cleonice, também pela participação aí, e eu acho que é importante isso, né, ter a participação de todos, e a gente disponibilizou também, para quem não sabe, no chat, ele tem o caminho, a gente pode consultar tanto no canal da UFPR, né, que é colaboradora dessa iniciativa, quanto no YouTube também. Então, Cleonice, obrigado, e faça propaganda aí para suas colegas também, as pessoas todas. Quanto mais envolvimento a gente tiver, né, das pessoas, dos interessados, é mais interessante. Né? Isso que a Patrícia falou, né, a gente tem acompanhado isso, é uma coisa que eu vejo. Eu sou reumatologista, estou no projeto ECO por um envolvimento já antigo, né, com o projeto, e a gente acaba abrindo outras frentes e participando, mas o nível de discussão dos pacientes, e eu particularmente com paciente imunodeprimido, com tudo que a gente infelizmente escutou recentemente, né, quanto à vacinação de paciente imunodeprimido e com doenças reumáticas, e a sociedade tem que fazer uma propaganda, falar não tem problema, pode tomar, deve tomar, claro que consulta o seu médico, o reumatologista, mas, a princípio, coisas genéricas, assim, que são absurdamente, né, propagadas, a gente tem que combater, mas eu acho que é o nosso papel também, é importante a gente ver, né, como as pessoas estão instruídas e conversam e
em jornais, em qualquer outro meio, aí a gente vê que as pessoas acabam entendendo, né, o funcionamento, e principalmente com a maravilha que a gente tem da tecnologia, né, de você ver a fisiopatologia, que explicam como é que uma vacina funciona, como é que a outra funciona, então isso é bastante interessante, né, a gente, mesmo as pessoas que têm um conhecimento um pouco menor, né, de fisiopatologia, ou mesmo do corpo mesmo, né, acabam se ilustrando, né, e questionando as coisas. Eu acho que isso é uma capacitação bastante interessante, assim, da nossa população. Verdade. A gente tem, assim, sempre aí parabenizando, né, a doutora Patrícia pela palestra. Por favor, pode falar diretamente, fazer pergunta, se apresentar. Oi, Patrícia. Parabéns pela sua apresentação. É uma honra trabalhar com você. A gente aprende muito junto, né? Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta que é mais uma dúvida minha mesmo. Como que vocês estão conseguindo lidar com essa questão de interação medicamentosa? Principalmente porque a gente sabe que houve uma enxurrada de utilização de medicamentos off-label, né? Houve uma histeria coletiva com ivermectina, com cloroquina, etc, etc. É mais uma curiosidade. Como que vocês estão lidando com a farmacovigilância da vacina de Covid, sabendo de associação com outros medicamentos? Porque a gente sabe que cloroquina ainda continua sendo muito utilizado. Conheço pessoas que tomaram a vacina, me questionam, olha, eu continuo tomando minha ivermectina, meu médico mandou tomar durante 15 dias. Né? Então, eu queria te ouvir com relação a isso. Como que vocês estão lidando com essa situação de interação, de uso off-label? Então, Robson, essa a vacina, as vacinas Covid, né? Porque a gente pode até falar de todas. A gente ainda não tem, né, dados sobre interação, né? Isso aí é uma informação, como eu falei, que ela ainda é faltante. Né? Então, o que a gente tem feito hoje é registrar, né, tudo. O importante agora, a gente está naquela etapa em que é importante a gente registrar tudo, né? Então, assim, tudo que a pessoa tomou, né, concomitante, ou está tomando concomitante, ou tomou para tratar alguma reação, porque isso também pode acontecer, né? Ela tomou algum remédio para tratar algum evento adverso que ela teve. O importante é que isso seja registrado, né? Porque essa informação ela vai vir conforme a gente for criando um banco de dados, né? E que a gente consiga fazer análises que possam levar a informações sobre isso, alguma interação nova, né? Mas hoje o que a gente está trabalhando dessa forma, registrando, orientando, né? Que tudo seja registrado na ficha, e aí a gente volta naquela questão da importância do registro, né? Da informação, porque a gente ainda tem, né? Isso é um grande problema assim, de todos que trabalham com farmacovigilância. A gente ainda tem as fichas de notificação, elas têm muito pouca informação, né? E isso dificulta muito a nossa avaliação, e a gente às vezes nem consegue fechar as fichas, né? E isso não é exclusividade do Brasil, isso aí é de todos os lugares, né? A gente vê trabalhos aí publicados que às vezes a gente só consegue encerrar 30% dos casos, porque o resto não tem informação. Então, eu acho que as vacinas Covid, elas têm, né, servido para melhorar um pouco isso, porque acho que as pessoas, como elas estão vendo a importância, elas estão vivendo nessa... a gente ainda está na pandemia, então está todo mundo muito sensibilizado. Eu tenho visto que as pessoas estão estão tentando fazer uma ficha mais completa, estão vendo a importância da informação, né? E também para que serve aquela informação, né? Porque isso também, Claro. eu acho importante a gente falar aqui, porque a gente mostra para que serve, né? Para que eu preencho uma ficha de 5 páginas na internet, né? A gente preenche porque alguém vai analisar aquilo ali, e isso vai levar
a melhorias ou a suspensão de produto, a alteração de bula. Então, a gente diz para que serve. Eu acho também que isso melhora a adesão das pessoas. Mas interação é isso, é registrar. Assim que a gente está trabalhando. Obrigado, Patrícia. Nada, não. Obrigado pela participação, obrigado, Patrícia, pela resposta. Me ocorreu um comentário também, até eu pesquisei aqui, ver se a Amanda está aí, a Amanda Marques, eu acho que hoje ela não está presente, infelizmente, mas ela é reumatologista e é da equipe de vocês, né? Uhum. A gente pode, assim, isso é só uma ideia, né? Naturalmente que são pacientes, né, não são pessoas sem comorbidades, mas a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem uma quantidade grande, né, de pacientes que são atendidos e que estão em uso, né, de hidroxicloroquina, principalmente pacientes com lúpus, né, artrite reumatoide eventualmente, algumas outras doenças, né. Isso é uma coisa que a gente poderia ver, né, ver quem está sendo vacinado, quem está usando a medicação, claro que são esses pacientes, não é a população em geral, né, e ver e acompanhar, quando a gente tem uma proximidade, uma facilidade, né, de acompanhar esses pacientes e de uma maneira mais próxima, talvez, né, relatar algo que possa ter acontecido. Isso para a gente é super importante, né? Como eu falei, a gente está num processo de angariar, de juntar mesmo um maior número de informações possíveis do banco de dados de segurança para que as análises fiquem robustas, né? Que a gente consiga gerar informação fidedigna ali, né? E eu acho que é super importante esse tipo de observação, né? De pacientes que já vêm em uso e vacinaram, enfim, às vezes os médicos, né? Vocês observam algum padrão, alguma coisa diferente, e isso ser reportado é super interessante. Sem dúvida. Legal. E eu acho que vale a ideia, e como diz a Lurdinha, né, cada sessão da Fiocruz Biomanguinhos Eco é mais trabalho, mas eu acho que é isso que é legal, né, a gente ir pensando e vendo como que a gente pode firmar parcerias, né, inclusive tem uma participação aqui no chat da Lurdinha, né, que dá os parabéns a você, como sempre, né, competência e compromisso, e ela faz uma colocação, né, que eu quero aproveitar o momento para deixar sedimentados os conceitos de reações adversas, efeito adverso e evento adverso? Então, como eu até mostrei no slide, né, evento adverso é aquele conceito que muitos usam como sinônimo, né, de efeito, é aquele conceito mais amplo, né, é tudo que acontece com a pessoa após ela tomar a vacina ou ela tomar um medicamento, né? E aí vem a investigação, você vai avaliar, isso já está na bula, já é previsto, né? Ou mesmo não estando previsto, eu não consegui achar nenhuma outra explicação, tem plausibilidade. Então, eu chego a uma reação de causalidade possível ou provável, aí a gente ou definida mesmo, aí a gente pode falar que é uma reação adversa, né? Então, a reação adversa ela já traz em si que tem relação com o produto, o evento adverso não. Essa é a diferença e é importante a gente conhecer os conceitos, até porque muitas pessoas às vezes falam assim, alguém teve um evento adverso, aí já acha logo que foi com certeza causado pelo medicamento, mas não necessariamente. O termo em si não implica em relação causal. Ele é uma suspeita de reação adversa, né, na verdade, o evento adverso. Certo. Cleonice. Pois não. Cleonice, quer falar? Eu tenho duas irmãs que têm lúpus. Uma já mora aqui em Campo Grande, já tomou as 2 doses da vacina. Acho que primeiro ela tomou a primeira, né, que é a Coronavac. Não apresentou nenhuma reação, essas coisas assim. E tem uma outra que mora em Três Lagoas, que tomou outra vacina, não me lembro o nome agora. Ela tomou a primeira dose, ela disse que passou o dia inteiro com mal-estar, com diarreia, e a pessoa que aplicou falou que poderia ter sido da vacina, por conta dela ter o lúpus. Eu acho que é importante essa fala sua de fazer um monitoramento das pessoas que têm esse problema, porque já usam medicamento, né?
Ótimo, obrigado, Cleonice. Eu me comprometo pessoalmente a falar, né, falar com a comissão de vacinação que a gente tem na Sociedade Brasileira de Reumatologia, e se puder contar naturalmente, tá aí, claro, com a expertise de vocês, da Fiocruz, a Patrícia e qualquer outro colega também, a Amanda Marques, eu acho que é uma pessoa comum, né, tanto da Reumato quanto da Fiocruz, para a gente avaliar isso. Pode ser que até esteja já correndo alguma coisa nesse sentido, né, mas a gente se atualizar e ver como documentar isso, né, documentar, e eu acho que é fundamental essa troca de informações, de dados, né, que foi colocado assim, né, tudo o que pode ser aproveitado de uma tragédia, a gente transformar em algo assim que possa futuramente servir, né, como aprendizado e como maneira de a gente minimizar esse sofrimento, né, e otimizar os processos todos, né, eu acho que isso é uma grande coisa, né, e nesse sentido foi bastante interessante, né, a gente tem falado em diversas revistas que abriram acesso ou o compartilhamento, né, entre os países, tudo. Eu acho que isso vamos dizer assim, uma necessidade que já existia, e a partir disso houve esse aceleramento, né? Muito obrigado, Cleonice, pela tua participação. A gente, claro, vai considerar isso e a gente vai se manter atualizado, né? E se alguém tiver mais alguma pergunta, também podem ficar à vontade. Bom, Patrícia, acho que a gente assim, não apareceu nenhuma pergunta no chat, né? Vários parabenizações aí da Renata Saraiva, parabéns, Patrícia, diversas pessoas falando, eu acho bastante legal isso, né? Eu fico muito feliz, eu falo assim toda quinta-feira, né? A gente sempre conhece novas pessoas e nova produção também, né, que vocês trazem para a gente, científica, o conhecimento, isso é bastante interessante. E a motivação, né, a gente conseguir renovar a energia, a vontade, né, para fazer as coisas e tentar superando essas dificuldades enormes que a gente está vivendo, né, atualmente. Então, dessa maneira, em nome da Universidade Federal do Paraná e do Projeto ECO, né, eu agradeço, Patrícia, a tua participação, né, nesse feriado aí, que né, você reservar esse teu tempo aí e ter compartilhado o teu conhecimento com a gente, isso é legal, né, eu gosto disso, é uma coisa que eu vivo para isso, assim, né, a partir da profissão, né, assim, não só médico, assistência, mas você tentar ver alguma coisa e compartilhar com as pessoas, né, compartilhar o conhecimento em diversos níveis, né, com os pacientes, com a população e com outros colegas também, né. E isso tem sido assim uma experiência prazerosa para mim, né, e para toda a universidade, todos os componentes. E pelo que a gente vê, né, sempre levando isso adiante, né, a Lurdinha, Maria de Lourdes Maia, e a Ana Guerreiro e a Amanda e todos os outros colegas que sempre estão presentes, aí os novos também, a gente renovando, vamos falar sobre determinado assunto daqui para frente, vamos continuar e manter esse projeto sempre vivo, né? Então, Patrícia, se você quiser dar as suas palavras finais, assim, da nossa parte, assim, eu agradeço imensamente, né, essa tua disponibilidade, solicitude, e a todos os colegas também, né, que no feriado estão aqui presentes e participando e dando, né, compartilhando, né, esse conhecimento e ampliando, né, as possibilidades de novas pesquisas, de iniciativas que possam reduzir um pouco esse sofrimento, né, que a gente está passando, né, a população toda, né, o mundo todo por isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, Patrícia, fique à vontade se você quiser deixar a tua mensagem final. Aí, obrigado. Obrigada. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Eu acho que é importante a gente aproveitar os espaços para divulgar a farmacovigilância, para sensibilizar as pessoas, né? Principalmente os colegas médicos, sobre a importância de reportar os eventos adversos, e também deixar aqui a nossa a disponibilidade para, se alguém quiser tirar, né, mandar pergunta, ou se tiver alguma dúvida específica, podem mandar. Mandar pergunta.
A gente já está respondendo tantas, né, Lindinha? O pessoal está aqui também, o grupo que responde, enfim, é isso. E agradecer. Então, tá, obrigado. Lourdinha, não sei se quer falar alguma coisa, acrescentar, não? Não, é super importante a questão da comunicação, né? A Patrícia falou, hoje a gente está sofrendo com fake, porque botaram que o nosso site é para fazer pesquisa, não é para fazer pesquisa, é para fazer notificação. Então, por isso que eu sorri quando a Paty colocou, né? Porque é ruim quando a pessoa notifica e a gente não consegue dar um retorno para ela, né? Então, mas é importante a notificação. Fiquei muito feliz de ver a dona Cleonice aqui, ai, maravilha, Conselho de Saúde de Campo Grande, um prazer enorme, que bom. Muito bem, dona Cleonice. Chama mais gente para conversar, o saber é de todos, tá, dona Cleonice? E olha, Patrícia, fica bem orgulhosa, porque dona Cleonice dizer que gostou de sua apresentação é porque você fez uma apresentação para que todos entendam. Bateu. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigada, gente. É verdade. Obrigado, então, a todos. Um bom final de feriado, um bom descanso, muita saúde a todos. E a semana que vem a gente está aqui de volta, tá? Um grande abraço, então, e obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau, Tati. Tchau.